Como se não tivesse confusão suficiente na política brasileira. Durante a audiência do Lewandowski, vulgo ministro da Segurança Pública, dois deputados federais saíram na porrada, saíram no braço, do nada. Do nada não, teve algumas ofensas que eu vou mostrar pra vocês. E foi uma cobertura completa desse UFC. Teve dois ângulos, várias posições e no final desse vídeo aqui você vai conseguir dar o veredito. Quem que foi o grande vencedor desse UFC durante a audiência do ministro da Segurança Pública? E por que eu tô reforçando isso? Porque o cara não conseguiu manter a segurança da sua própria audiência. Imagina a segurança do Brasil. E é por isso que você olha os indicadores e cada vez o Brasil se torna mais violento. Mas esperar o quê? Todos os ministros do Lula até agora se demonstraram incompetentes. Ele fez um grande cabidaço de emprego para agradar quem apoiou quando ele estava preso, para conseguir apoio na política que ele não está conseguindo e para tentar governar um governo corrupto, pelo que tudo indica. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? É a Daniela Lima. Exatamente, a moça da Globo que já se sujou toda passando pano pro governo, decidiu começar a criticar. Será o que está acontecendo? Será que eles estão com medo de aparecer também na fraude do INSS? Ou estão com medo do vídeo que vai sair do Nicolas? Exatamente. No vídeo passado eu avisei para vocês que o Nicolas estava guardando essa bazuca e hoje ele avisou, aguardem vídeo do INSS. Ele avisou, vou mostrar para vocês o que ele falou e também vou mostrar todos esses vídeos que eu citei aqui. Então, se você gosta de ficar sempre informado com notícias relevantes e verdadeiras, me seguem aqui no canal e também ativem o sininho, tá bom? E lembrem de curtir, porque a curtida faz o vídeo alcançar mais pessoas e isso vai ajudar a gente a transmitir informação para o brasileiro e a gente ganhar a guerra de 2026. 2026 vai ser uma guerra. Ou a gente vai para a liberdade, ou a gente vai para a ditadura. Então, não esqueça de curtir e também compartilhar para a gente conseguir vencer essa guerra com informação e dentro do meio democrático, ou melhor, do resto da democracia que ainda existe no país. Dito isso, vamos começar aqui com as falas da Daniela Lima. Exatamente, a Daniela Lima resolveu acordar, abrir os olhos para o governo. Presta atenção. Do governo com o qual conversei com três pessoas, três ministros, três integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Um deles me disse, olha, Carlos Lupe vai hoje à Câmara dos Deputados, tem que ver como é que ele vai se desempenhar lá, porque até o momento está insuficiente. E tem um vídeo aqui do Carlos Lupe na Câmara, é vergonhoso, presta atenção, vamos continuar aqui com a Daniela Lima. As explicações que ele vem dando, elas não conseguem dar conta do tamanho do problema e do simbolismo do problema, que é você roubar de quem ganha pouco e nas costas da pessoa, né? Assim, é um estelionato oficial por meio de um órgão do governo. Então, tem aposentado, desculpa até interromper, que a gente estava conversando aqui no bastidor, tem aposentado que não sabe ler nem escrever e diz que está com medo de procurar ajuda e ser fraudado de novo. É uma covardia. É uma vergonha. Então, o ministro primeiro minimizou o tamanho do problema já na entrevista coletiva, onde ele tinha ordem para demitir o então chefe de INSS. Por conta dessa questão, que é uma questão política, o Lula tem dito que espera provas contra o ministro. Inabilidade ou incapacidade de resposta, até o momento não teria sido suficiente. Por essa questão política, porque dentro do governo não tem ambiente. As caras dos ministros da CGU, do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal, no dia daquela entrevista coletiva, deixou isso muito claro. Todo mundo viu que ele, primeiro, não queria dizer nada. E quando disse, destoou. E quando disse... Gente, ele chegou a falar em conduta exemplar do Stefanuto. Eu fiquei chocada, porque só dele já destoar no silêncio, já era. Depois da denúncia? Durante aquela coletiva, toda a linha de frente de investigação do país de um lado, o Lupe do outro, inclusive literalmente, mas também na posição, dizendo, eu ainda não recebi nada contra o Stefanuto, a quem reputa uma conduta exemplar. E o que eles estão tentando fazer aqui é colocar toda a culpa no Lupe, o ministro, e terceirizar essa culpa, tirar do Lula. E quando o Lula pegar e demitir o Lupe, ele vai falar, o único erro do Lula foi demorar nessa demissão, mas coitado, ele tinha que cuidar todo de um país, inventa várias histórias. Ou seja, eles estão tentando ainda passar pano, mas eles estão sendo obrigados a se aproximar da verdade, para não serem engolidos. Mas tem essas falas aqui do Unig que eu achei puxado demais e retrata totalmente a verdade. Presta atenção, em seguida eu vou mostrar um caso muito tremendo e depois as falas do Lupe no Congresso, que foram uma grande vergonha. Presta atenção nessas falas.
Carlos Lupe virou um morto-vivo na política e é insustentável a permanência dele no Ministério da Previdência. Se o presidente Lula quiser manter ele no cargo, não vai ser o primeiro zumbi andando por Brasília. Agora, o cheiro da presença dele na esplanada, a partir de agora, começa a contaminar o ar do Palácio do Planalto. Hoje, Lupe esteve no Congresso Nacional, dando explicações sobre o escândalo do INSS. Agora, você imagina ele tocando a agenda normal, andando pelo Brasil, falando em eventos em nome do presidente Lula, tocando reuniões, mantendo encontros, fazendo viagens, tratando dos planos do governo Lula para a Previdência, para melhorar a vida dos aposentados, dos pensionistas. Imagina ele dando entrevista, conversando com jornalistas. Viram um inquérito policial? A ex-conselheira do Conselho Nacional de Previdência disse que o senhor sabia desde o primeiro dia. O volume de reclamações aumentou muito depois da sua chegada, e aumentou. O senhor disse que demitiu um diretor do INSS, mas o novo que o senhor colocou foi afastado pela Justiça. O senhor disse que demitiu o presidente do INSS, mas o novo que o senhor colocou no lugar também foi afastado. A imprensa, hein, ministro? Ou seja, ele demitiu um corrupto para colocar outro corrupto. Logo, todos os amigos dele são questionáveis, né? Logo, quem colocou ele lá também é questionável. Quem foi mesmo? Exatamente. O senhor colocou, publicou um fato material mostrando o esquema e o senhor não mandou apurar direito. Por que o senhor não mandou suspender os acordos com as entidades por precaução, como o governo acabou de fazer? E aí tem as perguntas mais conceituais, né? Ministro, na sua opinião, só os corruptos devem ser demitidos? Se o senhor tiver um assessor incompetente, ele não faz o que deve, o senhor ia mantê-lo no cargo porque ele é honesto? Além da honestidade, não precisa de nenhum outro atributo. Entendeu? A partir de agora, para os aposentados, o que interessa é outro ar. Os aposentados e pensionistas que foram lesados pela máquina comandada pelo Carlos Lupe querem saber o seguinte: como estão as investigações? Quando o dinheiro vai ser devolvido? Para a sociedade interessa saber mais. Quem mais está no meio desse bolo? E o Lupe não tem condições de dar essas respostas. Faltou só uma pergunta aqui. Quem que vai pagar esse dinheiro devolvido? Sou eu que vou pagar? O contribuinte vai pagar mais? A gente já deu mais de 1 trilhão de arrecadação para o governo. Eu vou ter que pagar mais por um roubo? Não vai prender ninguém? É isso? No Brasil você pode roubar e você para de roubar e tudo bem. Peça desculpa e segue a vida? É isso? Por mais honesto que ele possa ser, e a Polícia Federal informa que não está investigando o ministro. Ele não vai conseguir se livrar dessa bola de ferro que está no pé dele, que ele colocou. Ele não estava de férias, não estava internado no hospital, acordei agora. Ele não pode dizer que essa roubalheira aconteceu na ausência dele, nem fala, herança maldita, o governo anterior, para. Dos 6 bilhões de reais desviados, um pouco mais do que isso, mais de 4 foram na gestão dele, à frente da Previdência. A história do poder está cheia de cadáveres insepultos, que ficam no cargo porque o poder político costuma falar mais alto num primeiro momento. Agora, cedo ou tarde, fica claro que é mais fedido, mais caro, mais fedorento deixar o corpo apodrecer debaixo do sol do que providenciar o sepultamento. É isso que está acontecendo e agora começa a aparecer as cenas que eram previsíveis de aparecer, tá? Esse tipo de cena, uma aposentada dentro do Congresso cobrando e olha a resposta que a petista dá, presta atenção. Uma palavra, silêncio. Comunista de Louis Vuitton. Comunista de Louis Vuitton. Quem vai repor esse dinheiro pra mim? Quem? Essa pergunta é boa. Quem vai repor? Vai ser a gente de novo? A gente vai pagar mais impostos? Os ladrões vão sair impunes mais uma vez? É uma Lava Jato 2.0? É isso? Completamente. Eu pensei que era uma Lava Jato 2.0 no lado positivo, mas acho que vai pegar todos os lados, também o lado negativo. Mas você viu, ela tenta, é culpa do Bolsonaro. Essa narrativa não pega. 4 bilhões, ou seja, mais de 50% foi roubado nesse governo. Nesse governo. Teve um aumento claro da curva quando o Lula assumiu. É um governo corrupto. E agora a gente vai ter a participação do Lupe na Câmara. Presta atenção nisso aqui que é lamentável, tá? É lamentável, presta atenção. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Batemos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada
Eu tinha confiança, trabalhavam Isso comigo. aqui é uma piada, é uma piada. Dói como? Você colaborou, você estava na gestão de um desvio de mais de 4 bilhões de reais, de gente pobre, de aposentado, de gente que não consegue trabalhar por invalidez, uma galera que ganha mal. 2/3 dessa galera recebe um salário mínimo. Você tirou comida desses caras e você tem pena. Essas pessoas mataram pessoas, porque teve gente que com certeza não conseguiu comprar remédio, que piorou a qualidade de vida, que morreu por várias e várias formas, e simplesmente você tá com pena de tirar esses corruptos da sua volta. Pô, é lamentável essas falas, é lamentável. Desenvolvi um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. Porque é um incompetente. Como que você acha que o trabalho do cara é bom se ele desviou 4 bilhões de reais? Alguém me explica, alguém me explica. Eu tô falando só da gestão dele, tá? É um pavor, irmão. É um horror. Não conseguimos detectar, e aliás, se for falar a verdade, não falo jovem, a vera, isso acontece em todas as instituições. Aí ele joga tudo no ventilador, acontece em tudo, pode investigar em todas que tem, pode investigar em todas que tem. Ou seja, ele acaba de falar que é um governo completamente corrupto em todas as instituições, é lamentável. Meu filho não é responsável pelos meus erros. E os meus amigos também não podem ser responsabilizados por erros deles na minha pessoa. Cada um de nós é responsável. Mas eles não eram seus amigos, eles eram seus subordinados. Você era o líder, então sim, deveria ser responsabilizado. Pelos seus atos, pelo seu comportamento. Quem tiver roubado dinheiro de aposentado de pessoas tem que ir para a cadeia. Doia quem doer. Ai, amigos, é uma vergonha. Tá vendo por que eu falei que era uma vergonha? Por causa desse tipo de coisa. Só que, pessoal, vai vir a bomba. Qual que é a bomba, caros amigos? Aqui, ó, tá a bomba, ó. INSS, aguarde. Vai vir um vídeo bomba do Nicolas, vou acrescentar. Ele vai chamar para o 7 de maio e vai fechar Brasília. E o STF já tá costurando, já tá se preparando. Eles vão dar ré, eles vão dar ré. Presta atenção que tem mais notícia nesse caminho. Vão dar ré porque não vão aguentar a pressão. Temos aqui, ó, o Malafaia denunciando. Presta atenção aqui o que o Malafaia falou. O abençoado do Brasil, urgente, urgentíssimo. O STF acaba de provar que essa conversa de golpe não passa de uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador Alexandre de Moraes, o que eu venho denunciando em vários vídeos e vou provar aqui. Preste atenção. Agora, Alcolumbre diz que recebeu o sinal verde do presidente do STF e de outros ministros para elaborar uma lei no Congresso Nacional para poder diminuir a pena dessas pessoas que foram presas por esse pseudo-golpe no dia 8/1. Não, eu não acredito. Aqui vem a primeira vergonha. Quer dizer, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que vocês têm que pedir autorização ao STF para fazer leis? Vocês estão fazendo com que o Congresso Nacional seja capacho do STF? Isso é uma afronta a todos os senadores e deputados. Isso é uma vergonha. Agora, pare para pensar. Quer dizer que Clezão foi preso por uma mentira e morreu. O que está acontecendo? Ele está vendo que a pressão vai aumentar muito. Ele, no caso, o STF. E basicamente estão negociando para soltar a galera. Eles querem soltar sem passar anistia. Por quê? Passando anistia, eles vão pegar as cabeças. Se passar anistia, eles vão ter que diminuir as penas e liberar a galera da cabeça, Bolsonaro e os líderes. Então eles estão tentando liberar a galera de baixo para não liberar a galera da cabeça. É um claro sinal de recuo. Temos que ver se vai ser suficiente e se eles vão conseguir parar a pressão, porque obviamente que a direita quer que libere todo mundo, até os cabeças, para não bloquear ninguém na política, mas temos que ver se vai acontecer. E a esquerda começa a tremer na base com o plano do Temer, exatamente. Temer articula novo golpe. E a narrativa para tentar poluir a mente das pessoas é falar que é golpe, que é ataque da democracia, que é ditadura, as palavras fascistas, a palavra básica que ele só tem esse vocabulário. Não consegue argumentar, trazer para o contexto real por que isso vai ser pior para a economia, por que isso vai prejudicar a vida das pessoas. Começa a usar essas palavras que não tem mais nenhum valor hoje de tanto que eles usaram. Mas essa articulação realmente pode colocar o Brasil num caminho para se tornar um país desenvolvido, melhorando a qualidade de vida de todos os brasileiros. Esperemos que dê certo. Dito isso, agora vamos ver todos os ângulos do UFC durante a audiência do Lewandowski. Vamos começar aqui com o nosso grande número 1 aqui. A comissão começou, a briga começou por causa dessa fala. Presta atenção aqui, deixa eu liberar o som. Soltou. Então desqualificado. Pediu a morte do... E foi.
E foi. Segura, Eu me peço segura. à Polícia Legislativa que Chamou a intervenha. polícia. A cara do ministro. O que eu faço? O ministro da Segurança, o que eu faço? Deputado Lindbergh, Vossa Tem outro ângulo, Excelência. pessoal, tem outro ângulo. E a confusão vai torando a confusão. E agora vamos para o outro ângulo, porque aqui é a cobertura completa. Vamos soltar. Deixa eu soltar o som. A morte do... E ó, bloqueou o som e ele foi pra cima. Agora vai aparecer os outros ângulos. Ó, ó. Tem câmera aberta, câmera fechada, ó. Câmera fechada. E foi pra cima, ó. E não sei o que, estão xingando. E aí me segura, me segura. Ó, e ó, vai sair, ó. E ó, estão segurando, ó, vai segurando. Um bandeira do Brasil. Pô, vai sair, vai sair. Eita, porra. Tem câmeras em cima. Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Esse sujeito é um... E foi essa a confusão. Só que qual que é o ponto que eu gostaria que vocês observassem, que eu vou até deixar rodando aqui sem som, porque tem uma parte que é muito boa. Quando eles saem pro braço, tem um momento que não dá pra entender exatamente o que acontece, mas basicamente o Lindbergh vira pro outro e fala assim: ah, ladrão de merenda de não sei qual cidade. Aí o outro fala assim: ah, ladrão desvio de emenda de não sei de qual cidade. A Polícia Federal podia parar e começar a ver essas acusações, porque se um tá acusando o outro, provavelmente tem um fundo de verdade ali e já poupa muito trabalho da Polícia Federal. Não deu pra mim entender muito bem aonde eles falaram especificamente, mas a Polícia Federal deve ter muitos recursos para conseguir traduzir esse tipo de acusação e acelerar muito o caminho. Já pega e prende os dois se forem corruptos, obviamente, tem que ver se as afirmativas são verdades, mas como eles deram detalhes de cidade ou coisa parecida, eu acredito que seja. Então fica a minha recomendação Polícia Federal. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo. Um abraço.